Queridos, eu queria ler um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías, capítulo 1, verso 18, assim diz a palavra de Deus: a criancinha brincará... Bateu minha carteira, ele. A criancinha brincará perto do esconderijo da áspide, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Há um outro texto que eu quero trazer também, que diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Nós vamos falar hoje do poder transformador do perdão do Senhor, do perdão de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, no seu plano de salvação, nos mandou Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nos dá a salvação por meio de Cristo Jesus. Então nós sabemos que a nossa vida, ela é cheia de escolhas e de decisões. Nós tomamos decisões todos os dias. Como o Júnior falou, a decisão de vir à igreja, de ficar em casa dormindo. Às vezes o corpo está pedindo que fique em casa. Eu estava dizendo a ele aqui que essa noite eu fui dormir às 4 da manhã. A família de Núbia lá do Manaus chegou 2h30 no aeroporto, e nós fomos buscar, e depois que ajeitou tudo para eles dormirem, eu fui dormir 4 horas, acordei 7, e o corpo insistia para eu ficar deitado. Mas eu preciso tomar a decisão, e eu tomei a decisão de estar aqui. Então nós tomamos decisões em todos os momentos da nossa vida. E muitas vezes essas escolhas, essas decisões que nós tomamos, elas nos levam, às vezes, a lugares que nós nem imaginamos. Às vezes nós caímos em erros, em pecados, que parecem que marcam a nossa vida de forma irreversível. Mas a mensagem aqui do texto de Isaías, ela é uma promessa de que o perdão de Deus, ele é poderoso o suficiente para transformar até os pecados mais profundos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. A promessa do Senhor de purificação dos nossos corações por meio do sangue de Jesus Cristo. E o processo de santificação que Deus opera na vida de cada um que o recebe. Eu queria começar falando da realidade do pecado. Pecado é como a escarlata e o carmesim. E Deus descreve nossos pecados como algo manchado, profundo, quase irremovível. A escarlata e o carmesim eram tinturas fortes, usadas na antiguidade, e eram difíceis de ser removidas. A gravidade do pecado, lá em Romanos ele vai dizer, 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A mancha do pecado, ela é universal e ela nos separa de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Lá no Jardim do Éden, o homem tinha o privilégio, Adão e Eva tinham o privilégio de estarem com Deus face a face. Mas o pecado causou a separação. E o homem foi colocado fora do jardim, fora da presença de Deus. Então o pecado, ele nos separa de Deus. E o paralelo que a gente pode traçar é que não há nenhuma mancha de pecado que Deus não possa remover. Amém, irmãos? Não há nenhuma mancha de pecado que Deus não possa remover. Por mais manchado, por mais escura, por mais vermelha, o Senhor pode torná-la branca como a neve. É assim que a palavra de Deus nos diz. O texto fala de perdão e o texto fala de santificação. E há um convite ao arrependimento, um convite de Deus ao arrependimento aqui no texto,
Ele começa dizendo: vinde, pois, e arrazoemos. Deus nos convida ao diálogo, Deus nos convida à reflexão, e Ele não nos impõe um julgamento imediato, mas Ele nos chama para que nós possamos considerar as nossas escolhas e nos dá oportunidade de arrependimento. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a narrativa sobre o povo judeu, quantas vezes aquele povo virava as costas para Deus e o Senhor mandava os seus profetas com uma mensagem, com um chamamento ao arrependimento. E ainda hoje, nós temos essa oportunidade de ouvirmos a voz de Deus, nos chamando, nos convidando ao arrependimento genuíno. 1 João 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus tem o poder de nos tornar brancos como a neve, arrancar a mancha do pecado da nossa vida. E muitas vezes, queridos, nós vivemos uma vida manchada pelo pecado e que nos leva a viver uma vida cheia de culpa, de ressentimentos, de tristezas. Mas é preciso focar na esperança do perdão de Deus. Deus tem perdão para mim, Deus tem perdão para você. Nós pecamos todos os dias, nós tropeçamos, porque a nossa natureza, ela é corrompida pelo pecado. Mas graças a Deus, que nos dá a oportunidade do arrependimento, de voltar ao primeiro amor, de voltar lá onde eu caí e começar de novo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vinde, pois, e arrazoemos. Atos 3,19 vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor em nós traz refrigério, traz paz. Arranca o peso da culpa, do remorso. Somos chamados a nos arrepender para que haja tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, o arrependimento é o primeiro passo para a transformação de uma vida, para a restauração, para arrancar a mancha do pecado. Eu quero trazer uma ilustração que se chama a camisa manchada. Certa vez, uma jovem chamada Ana ganhou da sua avó uma camisa branca muito especial. Era simples, mas carregava grande valor emocional. Um dia, distraída durante uma refeição, ela deixou cair molho de tomate sobre o tecido. Tentou lavar imediatamente, usou sabão, esfregou, mas a mancha não saía. Desesperada, pensou que tinha estragado para sempre a lembrança da sua avó. Sua mãe, então, levou a camisa a um profissional de limpeza especializado, e depois de alguns dias a camisa voltou mais branca do que nunca. O profissional usou um método especial que penetrava profundamente nas fibras do tecido e removeu totalmente a mancha. Quando Ana recebeu de volta a camisa, não apenas se emocionou, mas entendeu uma lição que levaria para a vida. Por mais profunda que seja a mancha, existem mãos habilidosas o suficiente para restaurar. Por mais profunda que seja a mancha do pecado, na minha e na sua vida, existem mãos habilidosas do Senhor para torná-la mais alva do que a neve. É essa capacidade de regenerar que o Espírito Santo de Deus tem quando age na nossa vida e nos traz essa leveza, essa limpeza, essa brancura. Que coisa maravilhosa. Eu lembro de uma certa vez que fui jantar na casa de um casal de amigos e a esposa dele tinha uma mania de limpeza, e era a gente comendo e ela limpando a mesa, e a toalha era uma toalha de mesa linda, branca, e eu derramei o molho de tomate todo na mesa daquela senhora,
Eu podia ver nela o desespero com aquela toalha branca toda manchada e Núbia morrendo de vergonha. Que constrangimento, irmãos. E eu espero que ela tenha encontrado um profissional que pudesse lavar aquela toalha e torná-la branca de novo. Mas muitas vezes, queridos, o pecado na nossa vida acontece dessa forma, de forma involuntária. E quando a gente percebe, o estrago está feito, a mancha está ali. E o que fazer? E agora? Eu pequei. E agora, como eu faço para tirar essa mancha? A palavra de Deus nos orienta. Ela nos dá o caminho para que aquela mancha seja totalmente arrancada dali, para que aquela cor original ela volte. E essa é a capacidade que o Espírito Santo de Deus tem quando age na nossa vida. Por mais manchada que esteja, por mais grave que seja o meu pecado, o seu pecado, Deus tem perdão para mim e para você. O Espírito Santo de Deus quer atuar em nós, trazendo regeneração, restauração. E o primeiro passo é o nosso arrependimento. Nossos pecados podem parecer manchas permanentes. Podemos até lavar com os nossos próprios esforços. Muitas vezes nós tentamos usar a nossa força de vontade, mas a nossa força de vontade, por mais forte que você seja, não é suficiente, porque essa é uma batalha espiritual. E toda vez que nós tentarmos enfrentar essa batalha espiritual sozinhos, nós vamos passar vergonha. Sem mim, nada podeis fazer. Assim disse Jesus. Então nós não podemos enfrentar essa batalha espiritual sozinhos, mas nós devemos fazer como Davi. Olha, você vem contra mim, Golias, com suas armas, com seu escudo, com seu tamanho, mas eu vou em nome do Senhor. E é dessa forma que nós devemos enfrentar as batalhas espirituais para vencer o pecado. O Senhor tem que ir adiante de nós e Ele tem que ser a nossa retaguarda. E Ele está totalmente disponível para caminhar conosco, para lutar a nossa luta e para nos dar vitória. Porque a palavra de Deus também afirma que nele nós somos muito mais do que vencedores. Então não tem pecado que prevaleça quando nós vamos com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos colocar o Senhor Jesus adiante de nós. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo domine todas as áreas da nossa vida. Aí nós teremos vitória sobre o pecado. Mas muitas vezes nós queremos deixar algumas áreas da nossa vida reservadas. Tipo assim, o Espírito Santo aqui não precisa mexer. E às vezes parece, irmãos, que tem pecado que são pecados de estimação. Que a gente não quer tratar. Que a gente não quer mexer. Mas eu queria dizer algo para você essa manhã. O Senhor quer ter liberdade total na sua vida. E não restará nenhuma mancha, por menor que seja, porque Deus não faz absolutamente nada pela metade. Aquele que começou a boa obra, Ele não deixa pela metade, Ele cumpre, Ele termina, Ele cumpre. E isso é uma promessa para mim e para você. Quando nós submetemos a nossa vida ao Senhor, a obra dele em nós é completa. Uma obra de restauração. E nós vamos ficar lindos, brancos, como a neve. Permita que o Senhor trabalhe na sua vida. Permita que o Senhor arranque toda a mancha de pecado. Permita que o Senhor estenda o perdão para nós. E isso vai nos levar a um processo de santificação que eu chamo de santificação inicial. Essa santificação inicial, ela começa quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. É o início do processo. Gênesis 4, 7 vai dizer: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E que difícil é dominar. Mas há uma forma de tornar esse domínio próprio fácil.
Enchei-vos do Espírito Santo, porque o domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais domínio sobre as suas paixões e emoções você terá. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho para uma vida vitoriosa. Esse é o caminho para que nós vivamos uma vida que seja agradável a Deus. Esse é o caminho da restauração. Esse é o caminho de uma vida branca como a neve. Atente para essa frase: o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. É evidente que temos uma batalha a ser travada contra o pecado e a possibilidade de ele entrar por meio de desejos não refreados. Justamente por isso é que Deus adverte a Caim: a ti cumpre dominá-lo. E a forma de manter o pecado do lado de fora da nossa porta, da porta da nossa vida, do nosso coração, é o domínio próprio, é uma vida cheia do Espírito Santo. A neve que cai dos céus, ela simboliza a santificação inicial que recebemos pela fé em Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados e a nossa condição diante de Deus é purificada. É o novo nascimento, João 3:3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é a santificação imputada, ou seja, nós somos feitos santos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Mas a santificação, ela é um processo contínuo, progressivo. E isso quer dizer que hoje nós desfrutamos apenas de parte da salvação. O nosso espírito já foi regenerado, a nossa alma se encontra em um processo de restauração por meio da palavra de Deus, que renova a nossa mente. No entanto, o nosso corpo somente será definitivo e completamente transformado na vinda do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que aqueles que morreram no Senhor, eles ressuscitarão em um corpo glorificado. E nós que estivermos aqui, nosso corpo será transformado. Nós receberemos um corpo, queridos, incorruptível. Um corpo glorificado. Um corpo onde não haverá espaço para o pecado. Onde aquela cor escarlate não passa nem perto. Esse é o processo de santificação que vem pela regeneração, e a conclusão desse processo de restauração da alma, ela é definitiva, é uma transformação de corpo definitiva, não há retorno, é a glorificação, a santificação final, e é correto afirmar que aguardamos a redenção do nosso corpo, ainda que muitas vezes possamos pensar que está demorando, mas o tempo do Senhor, ele é perfeito, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. E nós não sabemos quando será, mas nós devemos estar preparados. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Será que eu estou preparado para esse encontro? Será que você está preparado para esse encontro? Mas a palavra de Deus também diz que todos comparecerão diante do trono do Senhor. Você está preparado para esse dia, querido? Você já parou para pensar como será aquele momento em que estivermos diante do Senhor? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22 e 23. A promessa de glorificação em 1 Coríntios 15, 52, quando Paulo descreve a glorificação futura dos nossos corpos, quando Jesus voltar, quando ele vier buscar a sua igreja, será o ápice da nossa redenção, onde não mais lutaremos contra o pecado, porque o pecado estará totalmente vencido, derrotado, aniquilado. Glórias ao Senhor. Podemos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Mas nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus?
Essa semana eu estava vendo um vídeo mostrando o arrebatamento e a loucura que é, as pessoas desesperadas, aviões caindo, carros batendo, alguém do lado sumiu e a pessoa desesperada, o pastor na igreja ficou e a igreja foi, e ele se perguntando onde é que ele errou. Estamos preparados para esse dia, queridos? Porque às vezes eu tenho a impressão que nós vivemos aqui como se nós fôssemos passar a eternidade aqui. Vivemos a nossa vida como se não existisse céu e como se não existisse inferno. Mas essa é uma realidade que a Bíblia nos mostra. Existem dois destinos, céu e inferno. Não dá para ignorar isso. Para onde você quer ir? Qual tem sido a sua escolha? A porta larga, fácil, ou a porta estreita, que exige renúncias, que exige arrependimento, que exige uma tomada de decisão na direção do Senhor Jesus? O que você tem escolhido na sua caminhada? Tem levado você a uma preparação para este dia? Como tem sido a sua vida, como tem sido a sua caminhada? O perdão de Deus, ele transforma a nossa história. Ele é especialista em mudar a história. Quer dizer, como é bom, como é bonito, como é gostoso ouvirmos histórias de vidas que foram completamente transformadas pelo agir de Deus. Quando alguém diz, olha, eu era assim e agora eu sou assim. E muitas vezes a gente ouve aí fora críticas. Aprontou a vida toda e agora diz que é crente. Que maravilha que seja assim, porque foi restaurado. Essa é a capacidade de Jesus, de restaurar, de tornar tudo novo, de regenerar, de salvar. Muitas vezes a gente olha para trás na nossa vida e a gente se envergonha de coisas que fizemos, mas nós nos alegramos, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há. Porque Jesus olha para aquela mulher flagrada em adultério, e depois que todos saem, ele olha para ela assim, onde estão seus acusadores? Ninguém lhe condenou. E ele vai dizer com extremo amor, eu também não. Mas Jesus não diz assim, olha, agora está tudo bem, pode ir embora. Ele vai dizer, vá e não peques mais. Ouça a voz de Jesus dizendo isso para você essa manhã. Vá e não peques mais. Porque ele já limpou. Ele já deixou branco como a neve. Não queira trazer a mancha de volta. É muito mais bonito quando está todo branquinho do que quando está com aquela mancha lá de molho de tomate. Imagina se eu for na casa daquele amigo e manchar de novo a toalha dela, ela vai me expulsar, não vai me deixar entrar mais. Mas que bom que Deus não age assim, porque Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas que isso não nos leve a achar que podemos viver uma vida de pecado, porque Deus vai nos perdoar. Pecado precisa ser um acidente na nossa vida. O crente em Jesus, ele não pode viver uma vida de pecado, porque já foi perdoado, já foi restaurado, já foi limpo. A mensagem que nós estamos ouvindo esta manhã é uma realidade para o nosso presente, em nossa vida cotidiana. Nós lidamos com culpa, com arrependimentos, com feridas profundas, que muitas vezes parecem impossíveis de serem curadas. Muitas pessoas vivem presas a erros antigos, carregando sobre os ombros um fardo que Deus já se ofereceu para retirar. Há uma promessa de perdão divina que nos ensina que, ao invés de sermos definidos pelos nossos pecados, nós podemos ser transformados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então não permita que culpa nenhuma esteja atormentando a sua mente e o seu coração, porque Jesus já estendeu perdão para você.
Quantas pessoas vivem amarguradas porque não conseguem se perdoar? Mas quem é você para não se perdoar, se o Senhor dos Senhores já estendeu o perdão para você? Quem sou eu e quem é você para não liberar perdão? Desfrute do perdão que Jesus Cristo conquistou para você lá naquela cruz, quando Ele derramou o sangue ali, para tornar você mais alvo do que a neve. Se aproprie dessa verdade. Não permita que Satanás fique acusando você, mas se aproprie do perdão divino, porque ele custou o sangue de Jesus. É preciso, queridos, abandonar a culpa, que muitas vezes ela é paralisante na nossa vida. Se Deus está disposto a nos perdoar, não continue a se acusar, porque o papel de acusador é de Satanás e não nosso. Aceite o convite do Senhor ao arrependimento. O arrependimento abre para nós uma oportunidade de liberdade que Deus nos dá. Mas o pecado, por outro lado, ele nos prende, ele nos aprisiona. Mas o arrependimento, ele nos liberta por meio do sangue de Cristo. É preciso buscar, querido, diariamente uma vida de santificação. Viver uma vida cristã não é alcançar perfeição. Nós não somos perfeitos. Nós só alcançaremos a estatura de varão perfeito naquele dia glorioso, quando o Senhor nos encontrar nas nuvens. Que maravilha, queridos. Eu fico imaginando encontrar o Senhor Jesus e poder desfrutar da presença santa dEle e passar os dias louvando e adorando a esse Deus maravilhoso. Como é gostoso quando nós estamos aqui louvando e adorando aqui no louvor. Mas imagine, irmãos, quando nós estivermos com um louvor que é perfeito, lá no céu, na presença do Senhor e dos anjos, e nós estaremos louvando e adorando o Senhor o tempo todo. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que regenera, um Deus que transforma, um Deus que perdoa. O Senhor nos convida para uma vida livre do pecado. Não queira se prender novamente a esse jugo, queridos. O Senhor lhe deu libertação. O Senhor tirou você do Egito. Não queira voltar para lá. Deus providenciou a libertação do seu povo lá do Egito. E Ele fez muitos milagres ali. Muitos sinais, muitas maravilhas. E Ele leva aquele povo no caminho da libertação da terra prometida. Mas o tempo todo, aquele povo voltava a pensar no Egito. Sabe por quê? Porque o Senhor os tirou do Egito, mas eles não tiraram o Egito do coração deles. Como será que tem sido com você? Será que você já arrancou o Egito de dentro do seu coração? Ou esse Egito continua atormentando a sua vida, ou esse Egito continua aprisionando a sua mente e o seu coração? Faça uma reflexão, querido. O que tem aprisionado a sua mente? O que tem aprisionado o seu coração? Faz uma reflexão sobre a sua vida. Muitas vezes nós estamos presos, amarrados, acorrentados a pecados que simplesmente nós não conseguimos vencer, porque nós estamos lutando da forma errada. Nós estamos usando as nossas próprias armas. E muitas vezes nós queremos dar o famoso jeitinho brasileiro. Muitas vezes nós queremos negociar o pecado com Deus. Sabe, queridos, eu costumo dizer que a forma pode mudar, mas os princípios do Senhor, eles são imutáveis, eles são inegociáveis. Deus não negocia comigo e com você. Não tente negociar com Deus. Para que a gente consiga viver uma vida com o Senhor,
Nós precisamos abrir mão, nós precisamos renunciar a tudo que não está de acordo com a palavra de Deus. Hábitos. Outro dia uma pessoa conversando comigo disse: mas pastor, se eu me casar de novo, eu vou perder minha pensão. Eu falei assim: olha, independente da pensão ou não, se você vive com uma pessoa que não é seu cônjuge, você está em pecado. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe, queridos? Pecado é pecado. E aí a gente tenta usar a circunstância para justificar o nosso pecado. Mas Deus não negocia condição. Ou você crê em um Deus que pode todas as coisas, ou você crê que Deus tem o controle de todas as coisas, ou você está brincando com Ele. E Deus não é Deus de brincadeira. E Satanás não brinca de ser Satanás. Ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir. E ele vai usar todos os artifícios e artimanhas para lhe afastar dos caminhos do princípio do Senhor. E nós precisamos estar atentos. Precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus para que nos conduza na direção certa. Mas quando nós estamos apegados aos nossos próprios conceitos, Satanás se apropria disso para nos desviar daquilo que Deus tem, para a eternidade que Deus tem preparado para mim e para você. E muitas vezes nós estamos negociando essa eternidade por prazeres que vão acabar. Nós não passaremos a nossa eternidade aqui. A palavra de Deus nos orienta para estarmos ligados nas coisas que são do alto. Mas muitas vezes nós estamos apegados exatamente às coisas que são da terra, desse mundo. Mas a nossa vida aqui, ela é passageira, é um estalar de dedos. 15 dias atrás encontrei com um colega, se aposentou junto comigo em julho do ano passado. Encontrei com ele num jogo Bahia Confiança. Fui ver lá meu Bahia jogar e encontrei esse amigo que também é baiano. E ele estava na arquibancada assim, bem abaixo de onde eu estava. A gente começou a conversar e ele dizendo para mim da alegria de estar aposentado. Cara, eu estou tão feliz que agora eu estou aposentado, vou poder curtir, viajar com minha esposa. Ele estava com a esposa. E na sexta-feira eu recebi a notícia que ele infartou lá em Euclides da Cunha, no sertão da Bahia, e morreu. Então eu e você não sabemos até quando estaremos aqui, mas nós temos uma certeza que nós vamos morrer, a não ser que Cristo volte antes e nos leve. Mas nós não permaneceremos aqui. Nós não vamos levar conosco os bens, as posses. E por que nós valorizamos isso acima de Deus muitas vezes? Porque muitas vezes essas coisas têm sido mais importantes na nossa vida do que a fé, do que a fidelidade ao Senhor. Presta atenção. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, entenda isso. Esse não é o nosso país. O nosso país está lá nos aguardando. É o lugar que Jesus disse, ele afirmou aos discípulos: eu fui preparar lugar. Jesus foi preparar lugar para mim e para você, porque o nosso lugar não é aqui. Mas às vezes parece que nós queremos rejeitar esse lugar que Jesus foi preparar. E muitas vezes parece também que se nos for dada a escolha de permanecer aqui ou ir, às vezes tem gente que vai escolher permanecer aqui nessa vida. Mas Jesus nos convida para morar em um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Não haverá mais avareza, não haverá maldade no coração, não haverá assassinato, não haverá violência contra crianças. Nós estaremos
num lugar perfeito, porque aquele que preparou, ele é perfeito. Irmãos, você quer ir para esse lugar? Continue todos os dias escolhendo o Senhor. Continue renunciando àquilo que tem trazido prisão a você. Rejeite aquilo que tem aprisionado a sua mente e o seu coração. Porque o Senhor quer te dar liberdade. Ele quer que você viva uma vida de liberdade. Seja fiel a esse Deus maravilhoso. Ele espera que você coloque a sua vida no altar e diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu me rendo completamente a Ti, ó Deus. Que essa seja a nossa oração, queridos. Uma oração de rendição, uma oração de consagração. Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti. Senhor, eu não quero pecar. Senhor, eu quero ser achado como aquele servo fiel. Que quando o Senhor volte, Ele encontre a mim e a você como um servo fiel. Aquele que perseverar, receberá a coroa da vida. Glória a Deus, aleluias. Nós receberemos em nome de Jesus essa coroa. Amém, irmãos? É preciso ter convicção. Ainda que a gente receba crítica lá fora, porque dizem que os crentes acham que só eles vão para o céu. Mas não somos nós que dizemos isso. A palavra de Deus diz, mas não é somente nós, é todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse terá um passaporte para o céu. A salvação é oferecida a todos, nem todos a alcançarão, porque é uma questão de escolha. Porque às vezes, queridos, é difícil rejeitar as ofertas desse mundo. Agradáveis aos olhos, mas que levam a caminho de morte. Rejeite tudo, querido. Tudo que possa te levar ao caminho de morte. E olhe para Jesus, que oferece perdão e salvação. Oferece restauração. Oferece vida abundante. Abundante de graça. Porque Ele é o Deus de toda graça. E que a graça desse Deus maravilhoso, que as misericórdias nos alcancem a cada dia, para que nós possamos permanecer firmes até a volta do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu queria orar. Coloque a tua vida agora diante do Senhor. Faça uma rápida reflexão sobre a sua caminhada. Como tem sido? Se Jesus voltasse hoje, Ele encontraria você e a mim como servo fiel. Faça essa reflexão diante do Senhor. Se você identifica algo que tem aprisionado o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus, coloque diante dele agora. Que o Espírito Santo quer arrancar de você. Mas Ele precisa que você queira, que você decida. O Espírito Santo de Deus quer deixá-lo branco como a neve. Mas você precisa entregar a roupa manchada para que Ele torne branca. Se existe alguma coisa na sua vida que tem impedido o agir de Deus, o agir do Espírito Santo, coloca diante dele agora e peça que retire em nome de Jesus. Que essa manhã seja uma manhã de restauração, uma manhã de conserto entre você e Deus. Que o Espírito Santo esteja nesse momento falando ao seu coração, trazendo à memória aquilo que tem roubado a sua paz e lhe convidando a colocar no altar do Senhor, para que
que Ele possa tornar branco como a neve. Pai, estamos aqui diante de Ti, meu Deus, nesta manhã, gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui e porque o Senhor nos trouxe com um propósito específico de falar conosco. Espírito Santo de Deus, liberta nessa manhã aqueles que precisam de libertação, Senhor. Toda mente e coração que está aprisionado em alguma área, que o Senhor liberte no nome de Jesus. Que pecados sejam deixados de lado, Senhor. Que aqueles pecados habituais e escondidos sejam deixados de lado, no nome de Jesus. Que o Senhor esteja regenerando, restaurando, tornando limpo. Restaurando, ó Deus, aquela cor pura e linda que só o Senhor pode dar. Liberta, Pai, mente e coração nessa manhã. Ó Deus, nós sabemos que não conseguimos com as nossas próprias forças. Sabemos, ó Deus, que força de vontade não é suficiente. Mas nós cremos num Deus que tudo pode, como diz o teu servo Jó. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Pai, que os teus planos para a vida dessa igreja não sejam frustrados. Que a tua obra nesta igreja, Senhor, na vida de cada pessoa, ó Deus, ela seja perfeita e completa, porque o Senhor é perfeito. Sabemos, ó Deus, que o Senhor estende o teu amor sobre nós, a tua graça, as tuas misericórdias. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nós somos pecadores. A tua palavra diz que todos pecaram, mas o teu perdão também é para todos. Estende sobre nós o teu perdão, a tua graça, as tuas misericórdias, no nome de Jesus. E nos traz leveza, Senhor. Nos deixa, Pai, mais alvos do que a neve. Nos abençoa, Senhor, nos livra de todo o mal. No nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.